nós vamos falar sobre a dilatação superficial. Como é essa dilatação superficial? A gente já tinha falado sobre a dilatação linear. Agora nós vamos falar sobre dilatação superficial. Lembrando que na dilatação linear importava apenas o comprimento inicial, ou seja, o tamanho inicial, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Agora, na dilatação superficial, também vai importar três grandezas físicas. Mas qual a diferença entre a dilatação superficial e para linear? Para a dilatação linear, a gente tinha dado um exemplo, por exemplo, um tubo ou um fio ou um cilindro, em que a gente observa que, apesar dele ter uma área, o comprimento inicial dele é muito maior do que essa áreazinha aqui. Então, nesse tipo de caso, a gente considera apenas a dilatação em uma dimensão, chamada dilatação linear. Quando a gente trabalha em superfícies, a gente vai precisar trabalhar com duas dimensões. E essas duas dimensões, a gente vai calcular, portanto, a área. E onde é que a gente aplica isso aí no cotidiano? Um exemplo é a aplicação de pisos ou cerâmicas, que a gente sempre observa que tem um espaço entre as duas cerâmicas. Sempre tem um espaçozinho. Por que esse espaço? Bem, é porque a cerâmica ou azulejo, ele se dilata quando aumenta a temperatura. E para não ter risco de quebrar ou trincar, ocorre um espaçamento entre eles. Então, observa que a dilatação superficial existe muito no nosso cotidiano. Então, na dilatação superficial, o que vai importar é a área. Então, nós temos uma área inicial e, devido a um aumento de temperatura, ele vai aumentar a sua área. Esse aumento de área vai corresponder à dilatação superficial. Então, a dilatação superficial ela é diretamente proporcional à área inicial, à variação da temperatura e desse B. O que é esse B? O B é o nosso coeficiente de dilatação superficial. Ela tem uma relação com o coeficiente de dilatação linear. Ela é dado por 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é dado pelo alfa. Ok? Lembrando que essa fórmula ela é o cálculo da dilatação superficial. Se eu quiser saber qual é a área final, eu posso utilizar o ΔA para achar isso aqui. O que é o ΔA? É o A menos o A inicial. E se eu quiser saber uma fórmula para calcular direto a área final? Bem, a gente pode pegar a função da dilatação. Observe, pessoal, que eu estou colocando aqui, mudando a ordem, mas na multiplicação não altera, né? Então, o que é o ΔA? É o A final menos o A inicial vezes o beta ΔT. Se a gente passar o A inicial para cá, então a área final vai ser área inicial mais área inicial vezes o beta ΔT. Deixando o A em evidência, o A0, né, em evidência, nós vamos ter que é 1 mais. Então, isso aqui é a área final. Então, pessoal, nós vamos agora resolver algumas questãozinhas sobre dilatação superficial. A primeira questão ela vai falar o seguinte. Ela fala de uma chapa de alumínio. Então já tá dando a dica que é uma dilatação superficial. Ela fala que tem um furo central de 100 centímetros de raio, estando na temperatura inicial de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6, a nova área do furo
quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, será de... Então vamos lá. Ele vai falar da chapa de alumínio, 100 centímetros de raio, temperatura de 12 graus Celsius, coeficiente de dilatação linear. Ele quer saber a nova área do furo quando a chapa for aquecida a 122 graus Celsius. Aqui ele te dá o raio, só que a gente precisa saber a área inicial. A área inicial desse furozinho aqui, ó. A área inicial é dada por π vezes o raio ao quadrado. Como as alternativas estão todas em metros quadrados, é interessante a gente trabalhar já em metros quadrados, então em metros. Então 100 centímetros vai ser 1 metro. O π é 3,14 e o raio é 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, vezes 3,14 vai dar 3,14 metros quadrados. Então nossa área inicial do furo, 3,14 metros quadrados. Bem, agora a gente precisa saber quem é o coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tomar cuidado com isso aí, pessoal. O coeficiente aqui dá 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, 2 vezes 22, 44 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. A gente precisa também saber qual é a variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quem é a temperatura final? 122 graus Celsius. Menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é de 12 graus Celsius. Então, a variação de temperatura será de 110 graus Celsius. Então, nós temos a área inicial, coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura. A gente então pode descobrir quem é a variação da superfície pela função dela, dilatação superficial. Então, quem é a área inicial? 3,14. Quem é o coeficiente de dilatação superficial? 44 vezes 10 a menos 6. E quem é a variação de temperatura? 110. Então nós vamos calcular isso aqui. 15.197,6 vezes 10 a menos 6. Então, esse 10 elevado a menos 6 aqui é a mesma coisa de você tirar 6 casas decimais. Então vai ficar 0,015197,6 metros quadrados. Aí você me pergunta, professor, eu preciso de todos esses números? Não. Vamos ver já já por que não, que a gente não precisa de todas essas casas decimais aqui. Só que ele não quer saber a dilatação, ele quer saber a nova área, ou seja, a área final. Como a variação da área é área final menos área inicial, a área final, deixando ela isolada, vai ser quem? Passando esse A0 para cá, vai ser a variação mais o inicial. Então, ó, olha só, quem é a variação? 0,015. Eu vou até deixar aqui no 5, para a gente discutir isso aí mais tarde. Mas, quem é a área inicial? 3,14. Você somando isso aqui, vai dar 3,155 metros quadrados. Então essa é a nossa resposta. Letra D. Por que a gente não colocou todas as unidades aqui, esse resto aqui? Simplesmente porque a resposta te dá com 4 algarismos significativos. Então não existe necessidade de você acompanhar e continuar utilizando todas essas casas decimais. Tá ok, pessoal? Então vamos para a nossa próxima questão. Bem, a última questão fala o seguinte. Uma chapa metálica, dilatação superficial, é feito um orifício circular de mesmo tamanho de uma moeda. Então tem uma chapa e dentro dela tem uma moeda, do tamanho de uma moeda. O conjunto chapa com a moeda no orifício
inicialmente a 25 graus Celsius, é levado ao forno e é aquecido até 220 graus Celsius. Após o aquecimento, verifica-se que o orifício na chapa ficou maior que a moeda. Dentre as afirmativas a seguir, indique a que está correta. Então, pessoal, é o seguinte, a questão ela vai trabalhar com uma chapa metálica. Então você imagine aqui, ó, uma chapa, no meio dela vai ter uma areazinha, um orifício. Essa área vai ser do mesmo tamanho inicialmente da... Então nós temos uma chapa e aqui nós temos a moeda. A temperatura inicial delas, tanto da moeda quanto da chapa no primeiro momento, é de 25 graus Celsius, de acordo com a questão. O que acontece? Essa chapa vai ser levada ao forno. O que vai acontecer? O diâmetro da chapa vai ficar maior do que a moeda. Então aqui vai ser a nossa moeda. E aqui é a nossa chapa. Agora a temperatura aqui é de 225 graus Celsius. A questão é, por que a chapa ficou com um orifício maior do que a moeda? Se houve um aumento de temperatura. Então, se você olhar aqui, a variação de temperatura, ela vai ser de 200 graus Celsius. Como é que funciona a dilatação superficial? A variação da dilatação superficial é a área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Então, o que fez a chapa dilatar mais do que a moeda, se eles estavam tudo no mesmo ambiente? Muito fácil, pessoal. É devido ao seu coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, o material da chapa e da moeda são materiais diferentes. Eles sendo materiais diferentes, eles dilatam de maneira diferente. Então, com certeza, a chapa tem um material que se dilata mais do que o da moeda. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra B, que ela fala o seguinte: o coeficiente de dilatação da moeda é menor do que o coeficiente da chapa metálica. Pois bem, pessoal, dê uma estudada sobre o capítulo de dilatação linear e superficial. Na nossa próxima aula, a gente vai estar estudando sobre a dilatação volumétrica e a dilatação dos líquidos. Até mais!